Olá, querido, tudo bem? Graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal Rafael Guarnier. Tivemos aí um períodozinho de 15 dias aí de descanso, dos vídeos do canal e terminamos aí a série Atos dos Apóstolos. Foi uma série grande, uma série de 20 mensagens. Eu quero te recomendar, caso você não tenha assistido ainda, que você assista essa série, que ela é fundamental para entendermos essa nova série que começaremos hoje. A série que começaremos hoje é a série Epístolas de Paulo, ok? Epístolas de Paulo. E eu já quero te pedir que você compartilhe, esse vídeo, essa nossa nova série, que vai ser tremenda. Vamos pegar todas as epístolas paulinas, todas as cartas do apóstolo Paulo, e começamos aí por Romanos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Então, abra sua Bíblia comigo em Romanos. E Romanos, muitos dizem que é o Evangelho de Paulo, né? Existe essa conotação aí, esse significado para alguns, que o Romanos seria o Evangelho de Paulo. E a gente vai ver alguns detalhes. Hoje a gente vai falar só do capítulo 1, que é um capítulo com 32 versículos, mas como vamos fazer a introdução também do livro, é interessante para nós que você seja contextualizado para entender toda a carta aos Romanos. Amém? Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, essa epístola, essa carta, ela foi escrita aproximadamente 60 anos depois de Cristo, tá? 60 depois de Cristo. E ela foi escrita durante a terceira viagem, missionária de Paulo, que nós vimos lá em Atos, ok? Provavelmente ela foi escrita em Corinto, tá? A gente pode ver essas referências aí lá em Romanos, no próprio livro, na própria carta, perdão, de Romanos, capítulo 15, versículos 25 ao 32. Você também pode ver evidências disso lá em Atos 19, 21 e Atos 20, dos versículos 1 ao 3. Aí nós temos algumas evidências dessa poderosa epístola ter sido escrita em Corinto, ok? Bom, a cidade em si de Roma era conhecida como a cidade das oportunidades, né? Era a capital mundial da época, vamos dizer assim, seria Nova York da época, né? Porém, havia uma imoralidade, né? Uma imoralidade gigantesca. E Paulo vai dizer por diversas vezes aqui, a gente vai acompanhar que ele gostaria de ir a Roma, como nós vimos também em Atos, Isso foi concedido a ele por Cristo, Pelo Espírito, que ele pudesse ir a Roma, tá? E uma outra coisa que eu quero destacar aqui é que essa carta ela foi escrita, logicamente, aos santos em Roma, conforme está lá no versículo 7 que a gente vai ler daqui a pouco, ok? Bom, o autor não existe dúvida. A partir de agora, passamos Atos que foi escrito por Lucas, Você vê que a escrita de Atos é uma sequência do Evangelho de Lucas e lá a gente deu vários relatos para vocês de que Atos dos Apóstolos foram escrito por Lucas. Depois você volta lá em Atos, Caso você não tenha assistido, eu recomendo mais uma vez que você assista a série Atos dos Apóstolos. E daqui para frente, a gente não vai ter dúvida acerca das autorias, certo? Um pouquinho mais lá na frente, quando a gente chegar à carta direcionada aos Hebreus, aí a gente vai ter teoricamente uma dúvida, mas você vai ver que não tem dúvida nenhuma. Na realidade, é uma questão pura e simples interpretativa, ok? Mas vamos deixar isso mais para frente quando chegarmos lá. Agora estamos aqui em Romanos e claramente o autor é Paulo. Rafael, como podemos afirmar? Lendo o versículo 1 do capítulo 1. Vamos lá, começando? Bom, capítulo 1, versículo 1 da carta da epístola aos Romanos. Olha como é que começa. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então não há dúvida. O próprio apóstolo introduz a carta. Interessante aqui algumas coisas que eu já quero destacar,
né? Ele vai falar aqui desse Evangelho de Deus agora, dos versículos 1 ao versículo 17 do capítulo 1. Ele fala do Evangelho nesse início da carta, né? Interessantíssima, que é o seguinte: ele cita primeiro que é servo, para depois falar que ele é apóstolo. É lindo isso, né? E interessante também é que ele vai dizer Paulo. Nós sabemos que antes ele era Saulo, né? Mas após ser salvo, transforma-se em Paulo, conforme nós vimos lá em Atos, capítulo 13, perdão, versículo 9. Certo? Bom, ainda nesse versículo 1, ele fala, né? Paulo, servo, ok? Algumas traduções vão dizer escravo mesmo, né? Um escravo, seguindo tantos princípios da lei, né, como os costumes de antigamente, o que era um escravo? Era alguém comprado por seu amo, né, sobre o qual esse amo poderia exercer o direito até de tirar a vida. E é assim que o apóstolo está se apresentando em relação àquele de quem ele foi, pelo qual ele foi comprado, que é Cristo. Amém? Pelo qual todos nós fomos comprados com precioso sangue. Então, deixa eu beber uma aguinha. Alguns destaques aqui, tá, gente? Nesse versículo 1. Primeiro ele fala assim, ó. Servo quer dizer escravo de Jesus Cristo. Jesus aqui é uma referência, né, à salvação, né, quer dizer Josué, ok? Conforme a gente vê lá Josué, salvação, Mateus, capítulo 1, versículo 21. E Cristo quer dizer Messias, quer dizer ungido, né? Daniel 9, versículo 26 vai falar dessa, vamos dizer assim, desse significado de Cristo, ok? Do ungido. Aí ele vai dizer assim, ó, chamado para apóstolo. Como eu já disse para vocês, apóstolo quer dizer enviado. Conforme nós vimos lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 1. Nós vamos ver daqui a pouco essa epístola, né? Daqui a alguns vídeos. A gente vai estar entrando nas duas epístolas, não, porque na realidade foi uma epístola só aos Coríntios que, didaticamente falando, foi separada em primeira e segunda Coríntios, ok? Mas é uma questão pura e simplesmente de divisões da Bíblia. Eu quero te lembrar que essa questão de versículos, capítulos, é uma questão meramente para nós podermos nos encontrarmos, né, nas Escrituras, ok? Vamos lá. Separado, né? Separado, ou seja, escolhido. Ele foi separado lá em Atos 9:15 para o Evangelho de Deus. E lembrando, irmãos, Evangelho significa nada mais, nada menos que boas novas. Se alguém falar de Cristo e não fala de coisas boas, ele está pregando qualquer coisa menos o Evangelho, porque Evangelho significa boas novas. Amém? Nesses versos 1 e 2, né, vamos ler o 2 agora. Vamos ler o 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, né? O qual antes, olha só, ele está se referindo aqui a quem? Ao ser servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Versículo 1. Ele está falando de Cristo, ó. Ele está falando, perdão, do Evangelho de Deus agora, ó. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Ou seja, houve um planejamento desse Evangelho por Deus, né? Aqui dos versículos 2 ao 6, dos versículos, perdão, 2 ao 6, a gente vai ver uma explicação do Evangelho de Deus. É uma explicação do Evangelho, né? E detalhe, o Evangelho ele foi preparado, o Evangelho ele foi planejado. Desde Gênesis 3, versículo 15, né? Você pode ir lá e ver também o capítulo 22, versículo 18 de Gênesis. Você vai ver que houve uma preparação do Evangelho, né? Gálatas 3,16 também vai dizer isso, 2 Timóteo 1,9 e Tito, capítulo 1, versículo 2.
ok? Esse evangelho não aconteceu por acaso. Esse evangelho tão poderoso que nós proclamamos, que nós somos testemunhas, ele foi um planejamento do Criador, ok? Ele foi um planejamento, ele foi planejado por Deus, tá? Versículos 3 e 4 agora, ele vai falar sobre Cristo, né? No 1 e 2 ele fala sobre as Escrituras, né? Sobre o prometido nas Escrituras, e agora 3 e 4, olha lá, sobre Cristo, ó. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Quando ele fala no 3 aqui, descendência de Davi, ele está falando da natureza humana, né? Ele está falando da humanidade de Cristo. Né? E ele vai seguir, né? Versículo 5 até o 7 agora, ele vai dizer acerca daquilo que é recebido pelos chamados. Recebido pelos chamados, olha lá. Pelo qual recebemos a graça, né? A graça que é Deus em Cristo, né? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Então ele já chega de sola, né? Ele desejava tanto ir a Roma e quando ele consegue ir, ele não ia perder tempo, né? Óbvio. E é por isso também que muitos dizem, né, que esse é o evangelho de Paulo, tá? Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né? E do Espírito Santo, né? Que ele não coloca aqui, mas que automaticamente, pelo simples fato dele estar se pronunciando, como ele era um com o Espírito, ele estava em unidade com o Espírito, ele estava falando através do Espírito. Então, perceba que ele só dá a saudação, né, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo falava através da vida de Paulo. Amém? Isso é poderoso demais. Então, isso aqui foi só a saudação de Paulo, né? Todos esses detalhes que eu passei para vocês aí, nesses nossos 12 primeiros minutos de aula aí, é só a saudação, tá? Agora, no versículo 8 aqui, né, a gente tem o quê? Ele vai proclamar com avidez aqui, né, com intrepidez, né? E logicamente que vai falar muito acerca da fé, né? Ele vai participar ele vai falar para eles, olha, você precisa de fé para participar desse evangelho qual eu estou apresentando para vocês, né? Talvez de um modo diferente. Perceba que havia judeus ali, né, em Roma e as pessoas tinham já recebido em parte esse evangelho. Porém, elas não tinham ainda recebido através da manifestação do Espírito. Não é como Paulo chegava e perguntava às vezes, né, vocês receberam o Espírito Santo? Né? E é isso aqui que vai acontecer agora, porque alguns judeus já haviam falado desse evangelho, né, segundo as tradições judaicas, muito voltadas à lei, e agora Paulo está chegando, né, com uma nova aliança. Ok? Versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Né? Então ele está se referindo aqui à questão, né, dele sempre falar assim, ó, eu quero ir para Roma, eu quero ir, me deixa ir para Roma, intercedendo, solicitando o Espírito. Né? E quando ele fala assim, no verso 9, né, em meu espírito, é o espírito regenerado do apóstolo, tá? 2 Timóteo 4:22 vai falar isso e Romanos 8:16, a gente vai ver isso mais à frente, daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a alguns vídeos aí a gente vai chegar lá.
só esse primeiro vídeo que eu vou ficar no capítulo, em um capítulo único, tá? De introdução. Provavelmente, a partir do próximo, eu vou tentar fazer pelo menos 2 capítulos aí por vídeo, ok? Versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Né? Então ele está falando, olha, eu sempre pedi em minhas orações para vir aqui para Roma, para vir ter com vocês, né? Para estar aqui nesse momento. Então imagina a realização que Paulo estava ali agora, né? Então, versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Aqui interessante é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela atribui a Pedro, né, de 45 a 67, depois de Cristo, né, que Pedro teria sido, entre aspas, o fundador, né, da Igreja de Roma. Só que não há base bíblica para isso, tá? Não há base histórica para isso. Não há base bíblica nem histórica. Você imagina que se fosse Pedro, né, se fosse Pedro fundador da Igreja de Roma, da Igreja de um modo geral, vamos dizer assim, ou da Igreja de Cristo, né? Paulo estaria sendo extremamente indelicado aqui, né? Ele estaria sendo extremamente, porque olha o que ele está falando no 11. Porque desejo vos ver, né? Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, se é Pedro, o fundador da Igreja Romana, ele, no mínimo aqui, ele fala assim, ô Paulo, peraí, meu amigo, eu já estou aqui já. Se alguém tem que comunicar para eles algum tipo de dom aqui, eu já estou aqui fazendo isso, certo? E lá no final do capítulo a gente vai perceber também, nas saudações, lá nas saudações finais de Paulo, que não tem como, né? Ele não deixaria de citar, caso houvesse um líder já ali na igreja de Roma, ele não deixaria de citar Pedro, ok? Versículo 12. Isto é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, né, pelo Espírito, ok? Para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Ok? Então ele está falando aqui, ó, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Né? E assim quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. E aí agora ele vai falar da justificação, né? Ele vai falar na realidade aqui do poder da salvação de Deus, né? Qual é o poder? O poder é a justificação, e a justificação pela fé. Olha lá, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu, ou seja, o evangelho que primeiro chegou aos judeus e eles rejeitaram, e também ao grego. Então aqui quando ele fala esse poder aqui, no versículo 16, é uma força capaz de romper qualquer tipo de barreira. E quando ele fala dessa salvação aqui dos crentes, ele está falando não somente da salvação da condenação, né, de Deus lá no período do final, mas ele está falando também da salvação da perdição eterna. Né? Ele está falando aqui da salvação do próprio ego, né? Para que as pessoas possam alcançar santificação, transformação e edificação. Se nós não nos libertarmos, vamos dizer assim, do nosso próprio ego, nós nunca vamos alcançar aquilo que está descrito lá em Efésios 1, 23.
tá? Depois você faz uma leitura lá, ok? Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ok? Quando ele fala essa justiça aqui, a gente tem que fazer uma analogia aqui lá a Salmos, né, 89, versículo 14. A base do trono de Deus é justiça. Né? E diferente aqui, por exemplo, né, quando ele fala dessa justiça aqui, se você ler João 3,16, né, a gente vê que o amor é o motivo da salvação. O amor é o motivo da salvação. Né? Mas a gente vê o meio através do qual essa salvação chega em Efésios 2, né, versículos lá 5 ao 8. Né? A gente vê que a graça é o meio. A graça é o meio pela qual essa salvação chega. Amém? Continuando aqui, versículo 18 agora. Deixa eu ajeitar aqui minha Bíblia, para não perder aqui o foco com vocês. Do versículo 18 até o final desse capítulo 1, e a gente encerra, né, ele vai falar sobre a condenação. E essa condenação ele vai continuar falando até o capítulo 3, versículo 20. Né? Perceba que esse livro de Romanos, né, ele começa falando da queda do homem. Ele começa falando da queda do homem. Ele vai continuar com a redenção, né, através de Cristo, né, a redenção de Cristo. E aí ele vai continuar, ele vai nos dar uma sequência tremenda e poderosa. É por isso que é considerado, mais uma vez, o Evangelho, né, de Paulo. Né, porque ele vai falar de justificação, ele vai falar de santificação, ele vai falar da transformação, né, da conformidade que nós devemos ter. Né, não devemos nos conformar com esse mundo. Né? E quando ele fala conformidade, é justamente tomar a forma, ok? E vai falar da glorificação de Deus e finalmente, né, ele vai chegar ali no ministério da eternidade, né, um ministério que já fora falado por Deus na eternidade. Lá no finalzinho a gente vai ver isso no capítulo 16, versículo 25, né? Ele vai abordar o ministério de Deus na eternidade. Depois a gente vai chegar, então fica calmo, não precisa se desesperar. Agora versículo 18. Né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão da condenação aqui, sobre a humanidade. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, isso aqui poderia ser dito assim também, ó. Porquanto o que de Deus se pode conhecer entre eles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Você já vai entender esses primeiros versículos. Vou te explicar eles nesse versículo 20 aqui, você vai entender os outros dois. Ó. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em algumas traduções, indesculpáveis. Né? Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 17, vai falar da abundância da luz. E a luz é uma criação anterior ao sol. Disse Deus, haja luz e houve luz. E depois só ele vai criar os luzeiros. Então a luz é independente dos luzeiros, a luz é independente do sol, por exemplo. Quando ele fala nesse versículo 20 aqui, perdão, né, no versículo 20 da divindade, essa divindade, né, se a gente pegar a palavra grega, né, é theotes, que nada mais, nada menos é do que as características divinas. É diferente, por exemplo,
está da gente pegar a palavra teotes, né? Então, teiotes é uma leve diferença no grego, mas o significado é bem diferente, né? Porque lá em Colossenses 2:9 a palavra é teotes, não teiotes, tá? E aí vai falar da deidade, ou seja, da pessoa de Deus. Então aqui, o que quer dizer isso para a gente nesses três primeiros versículos, 18, 19 e 20? Né? Que nós temos na criação as características divinas, né? E a criação, as coisas criadas, percebem a Deus, né? A partir do visível, que é formado pelo invisível. E aí a gente entraria aqui numa questão da física quântica, física do invisível, né? Mas não é o nosso objetivo aqui abordar esse tipo de coisa, né? Então precisamos entender, né? Se eu existo hoje, é porque num dado momento, né, eu fui um espermatozoide, né, e a minha outra metade proveniente de um óvulo. Invisíveis, que se tornaram visíveis. Então é sempre assim, o invisível fazendo com que haja o visível, né? E isso é uma característica inexcusável, né? Que nos deixa inexcusável, ou seja, indesculpáveis acerca da divindade, né? Acerca da existência de Deus, por exemplo. Ok? Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, né? E aí ele está falando aqui lá de Gênesis, e agora ele vai começar a fazer uma abordagem, né, de Gênesis, capítulos 1 até o 19, olha lá. Portanto, tendo conhecido, 21, né, versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, né? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Toda vez que você muda a glória de Deus, na realidade você está abandonando-o. Quando nós tentamos ou quando nós mudamos, né, a glória de Deus, nós estamos de fato aqui abandonando, ok? Versículo 24. Porque por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Como eu falei aqui, Roma, né, era capital do mundo, vamos dizer assim, mas ela era entregue uma devassidão imensa, né? E ele está falando acerca disso aqui, né? Deus os entregou. Esse mesmo entregou aqui vai aparecer nos versículos 26 e 28, olha lá, ó. Versículo 25 antes. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Essa verdade é a realidade de Deus. Deus é real. Diferente daquilo que eles estavam adorando, que não era real. E eles estão mudando a realidade de Deus, mudando a verdade de Deus. E aí, novamente no 26, olha o que vai acontecer. Por isso Deus os abandonou. Algumas traduções vão dizer de novo, os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, né? Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, tá? E aí quem tem ouvidos para ouvir, entenda, né? O que está acontecendo aqui? As mulheres mudaram o uso natural. Versículo 27. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo recompensas que convinha ao seu erro. Né? Como eu falei, inclusive históricos, né? Relatos históricos, apontam que apenas um imperador romano não era homossexual. Apenas um imperador nesse período romano aqui não foi homossexual, tá? Versículo 28.
A última vez que a gente vai ver essa palavra aqui, né, nesse momento aqui de se entregou, olha lá. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Para fazerem coisas que não convêm. 29. Antes do 29, que aqui do 29 ao 32 eu vou fechar, mas antes eu quero que vocês entendam esse os entregou aqui, né? Porque o fato de Deus tê-los entregue não é uma vontade de Deus, mas é o resultado, né, do homem abandonar a Deus. Então o resultado do homem abandonar a Deus é ser abandonado por ele. Deus é obrigado, é forçado pelo homem a abandoná-lo. Né? E aí, onde e em que ele é abandonado? Ele é abandonado em três situações. Ele é abandonado à imundícia, ele é abandonado às paixões, né, desonrosas, e ele é abandonado, por último, a uma mente reprovável. E isso aí vai fazer com que o resultado seja a chamada fornicação, certo? Então, quando o homem abandona Deus, ele obriga a Deus a abandoná-lo, né, pelo livre-arbítrio. E toma muito cuidado com essa questão do livre-arbítrio. Né, eu não quero entrar aqui em discussões, né, armínio, calvinismo, não quero entrar nisso, né, arminianos, nada disso. Eu costumo dizer que a gente pega o que é de melhor dos dois e avança. Mas, veja, a Bíblia ela é repleta de livre-arbítrio. Né? Se você for olhar Deuteronômio, por exemplo, 28, né? Se atentamente ouvir, né? E obedecer, então não é imputado ao homem por Deus, mas é uma condição, ou seja, se. Então o homem tem o livre-arbítrio, ele pode ou não, se você fizer, se. Então, fica claro para a gente aqui, é uma denotação de um livre-arbítrio, certo? Como eu disse lá na nossa série de Atos, todos nós somos predestinados à salvação, mas há a questão do livre-arbítrio, certo? Não tem essa, não existe livre-arbítrio. Deus não é um big boss, um grande chefe, um velho sentado num trono que comanda a vida de todo mundo. Existe sim um livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele começa a morrer, entenda isso, quando nós abrimos mão da nossa vontade, entregamos tudo na nossa vida para Cristo, para que Ele governe, para que o Espírito Santo que habita em nós governe. Aí o livre-arbítrio deixa de exercer a sua função, né? Porque deliberadamente eu entreguei a minha vida. Eu falo, olha, eu não quero saber mais do meu direito de arbitrar em nada, eu quero ser conduzido pelo Espírito. Então precisamos fazer essa diferença. E é aí que eu digo, nós podemos pegar, né, as correntes, analisar e avançar. E esse é o nosso objetivo, ok? Então existe livre-arbítrio? Claro que existe. E ele pode deixar de existir? Pode. Por que ele pode? Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida totalmente à ação do Espírito Santo, eu não quero mais saber de decidir nada, porque é Ele que decide por mim. Eu não quero mais ter que escolher nada, porque eu já escolhi entregar tudo a Cristo e agora é Ele que vai me conduzir. Então não confunda mais isso, ok? E vamos terminar que já está ficando grande o vídeo e vocês sabem que eu gosto de terminar no máximo aí antes dos 40 minutos, né? Então vamos fechar aqui. Dito isto, né? Dito essa questão aí do livre-arbítrio. 29. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade,
sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Né? Então, quando ele fala desse juízo aqui, né, algumas traduções vão dizer assim, ó, os quais, conhecendo o justo juízo de Deus, né, o justo juízo. Né, a gente vê isso lá no próprio livro de Romanos, na carta aos Romanos, perdão, capítulo 8, verso 4, né, acerca desse justo juízo aqui. Né? Esse juízo também é referido aqui a Apocalipse, né, 15, 4, que é o juízo de fato, né, onde vai haver juízo. E Lucas 1, versículo 6, vai se referir a esse juízo como ordenanças. Tá? Então fiquem atentos a tudo isso aí. Tá? Essa é uma exigência da vontade justa de Deus, esse juízo. Né, também significa isso em Atos 8,4, como eu já falei. Agora, percebam, ele está relatando aqui uma série de coisas, né, introdutórias para que os romanos já comecem a se situar. Apenas com esse capítulo 1 aqui. Ele já pegou aqui né, não foi nem de anzol, ele pegou de rede, né, de arrastão, todo mundo. Né, e aí, a partir do capítulo 2... E 3, que nós vamos ver no próximo vídeo, nós vamos falar do 2 e do 3, né? Vamos ser bem rapidinho aí, que vai dar 60 versículos, dá pra gente falar, e a gente vai ver aí um pouquinho acerca da justiça de Deus, da imparcialidade de Deus, né? E isso é tremendo para a gente entender mais algumas coisas. Amém? Eu sei que essa introdução ela é meio pesada, ela é meio complicada. Romanos é uma carta, né, como eu falei, uma das principais cartas de Paulo, se não a principal, tá? A primeira e talvez a principal carta que ele tenha escrito, tá? E influenciou muitos aqui essa carta. Por exemplo, um dos maiores influenciados por essa carta, né, foi um dos atores principais da Reforma, né, da Reforma Protestante, que foi Martinho Lutero. Né, foi um dos maiores influenciados por essa carta de Romanos, e a gente vai falar disso também no decorrer do nosso estudo aí, né, das epístolas paulinas, né, começando por essa aqui, né, carta aos Romanos. Amém? Então é isso, eu quero te pedir mais uma vez, né, como pedi lá no início, você curta esse vídeo, aperta esse joinha, compartilha, recomenda a alguém que veja, né, que está precisando ouvir acerca das maravilhas de Deus, né, e não há oportunidade melhor do que falarmos a palavra para que as pessoas possam ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, amém? E ouvir a palavra de Deus. Então é isso, curta, compartilhe, né? Recomende aí o nosso canal para que as pessoas possam se inscrever e acompanhar essa série, que vai ser grande. Eu não sei nem quantas partes vai ser essa série de epístolas paulinas, mas vamos abordar todas, amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula. E vamos retornar a fazer os nossos vídeos às terças, quintas e sábados. Então vão ser 3 vídeos dessa série por semana de epístolas paulinas para a gente poder acelerar, né, e fechar aí todas as epístolas de Paulo. Amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.